Estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo. Hoje, dia 30/3, hein? Caminhamos bastante até aqui, hein? Como estamos vocês aí nessa manhã de sábado? Tudo bem? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Não vou falar muito alto hoje não, porque a Paula está aqui do lado. Ela já vai acordar com certeza com esse pouco barulho aqui nesse quarto, do lado aqui do quarto dela aqui. A gente está fora, mas feliz que estamos mais um dia aqui juntos aqui. Olha só que interessante, hein? Hoje, no dia 30/3, a gente está completando hoje a 74ª aula consecutiva. Significa, fizemos 64 lives consecutivas com vocês aqui. Do projeto 559 340 dias, faltam apenas, eu falo apenas porque está passando muito rápido, 279 dias. Parece uma coisa violentíssima, demorada, não está sendo. Não está sendo nem um pouco dolorido, nada. Cada dia um conteúdo diferente, cada dia a gente traz um assunto diferente aqui, traz uma conexão diferente, para que você possa literalmente alavancar a sua mentalidade, para que você possa mudar o seu comportamento, para que você possa começar a ter novas visões de mundo. Esse é o maior objetivo? É, o maior objetivo. E da live do 559 que começou lá em novembro do ano passado, a gente já tem 79 lives gravadas, significam hoje a gente completa 79 horas de live gravadas consecutivas. Ou melhor, não, consecutivas, mas sem parar nenhum dia, 64. Na verdade, paramos um dia, né? Foi um dia muito, muito triste para mim. Mas fez parte. Não era quebrando regra, lembra? Não é quebrando princípio. Então aí faz parte. Bom, sem muitas delongas, eu vou aqui já começar já lendo Salmo 7, lembrando que Salmo 7, salmos, né? Todos os salmos são hinos de Davi, são orações. Tem alguns salmos que são um pouco maiores, esse inclusive é um salmo já maiorzinho, mas sempre traz uma reflexão diferente para nós, sempre nos traz uma forma diferente de se conectar com Deus, da gente poder iniciar o nosso dia refletindo sobre a palavra, conversando com Deus, criando intimidade com Ele, tentando entender o que é que esse livro, esse conjunto de livros chamado Bíblia, tão maravilhoso tem para nos trazer, né? Então vamos lá? Salmo 7, Salmo 7. Sigaion de Davi, que ele cantou para o Senhor, acerca das palavras de Cássio Benjamita. O Senhor meu Deus, em ti eu ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele rasgue minha alma como um leão, dilacerando em pedaços, enquanto não há ninguém para me livrar. O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade nas minhas mãos, se recompensei com o mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo. Que o inimigo persiga a minha alma e a tome, sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque minha honra no pó de Selá. Olha só, deixa eu parar aqui um pouco, porque isso aqui é importante. Quando a gente, ontem, eu ainda falei com vocês assim, olha só, repara como Davi, ele entrega a sua alma, ele entrega a sua trajetória, as suas aptidões, os seus interesses, as suas qualidades, as suas virtudes na mão de Deus, falando com ele assim, confiando nas mãos dele, que ele é um bom servo, é um bom filho. Então aqui ele fala que se ele cometer algo contra as pessoas, se ele for cruel com elas, se ele não honrar a beleza que Deus traz para ele, que Deus pode castigá-lo.
que ele vai entender. Ele vai entender se esse castigo vier. Ele vai entender se algo que ele estiver fazendo está desonrando a convivência e a intimidade que ele tem com o Senhor. Significa, é muita coragem. É muita coragem você entender ou você querer estar no entendimento que alguma virtude sua, algum comportamento seu possa ir contra algo que possa desagradar a Deus. Então ele se coloca à frente disso como se assim, Senhor, se eu tenho feito alguma coisa, pode fazer o que tiver que fazer comigo para mim, para que eu possa corrigir. Porque esse não é o tipo de conduta que eu quero ter com o Senhor e nem com as pessoas aqui na terra. Então isso é muito forte, isso é muito digno da pessoa fazer. Muito interessante isso. Então, seguimos. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira, eleva-te por causa da ira dos meus inimigos e desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Está vendo? Pedindo juízo para ele mesmo. Assim a congregação dos povos te cercará por causa deles, portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque justo Deus testa os corações e os rins. Minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. De novo, ele está só se expondo constantemente, o tempo todo. Deus julga os justos, Deus fica com raiva dos perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afinará sua espada e ele curvará o arco e preparará. Então ele também preparou os instrumentos de morte, ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Existe um pedido que Deus faz, literalmente, que ele faz para Deus, que seja da forma mais cruel. Se ele estiver fazendo algo de errado, que isso seja da forma mais cruel, para que ele jamais possa repetir aquilo de novo. Ele fez uma cova e a cavou e caiu na vala que ele fez. Seu dano retornará sobre a sua própria cabeça e seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor de acordo com a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Selá. Olha que interessante. Acabou o Salmo de Davi. Esse salmo, olha que interessante, o Salmo 7, ele vem para confirmar, literalmente, ele confirma a entrega total, a confiança que Davi tem de que ele tem que andar reto com Deus, que ele tem que ser uma pessoa justa com Deus, que ele não pode de forma alguma pecar contra Deus. Então, eu vou anotar aqui o seguinte, olha só, Salmo 7. Vou colocar assim, que nossos corações estejam limpos de qualquer iniquidade que nos faça pecar, vamos falar assim, né? Contra nossos semelhantes. E que possamos caminhar com temor, amor e com a justiça de Deus.
Eu creio que hoje essa seria com certeza, essa seria a explicação de Salmo 7 hoje para a gente, seria essa, seria que é uma entrega tão grande que Davi faz nesse Salmo 7 aqui, que ele deixa claro que se ele estiver cometendo qualquer iniquidade, qualquer coisa que seja contra o semelhante dele, ou contra algo que Deus não esteja satisfeito, ele fala, pode fazer o que tiver que fazer comigo. Eu quero ser corrigido, eu quero ser moldado. Sabe aquela coisa do vaso que é moldado? O vaso que ele é literalmente modelado pelas mãos de Deus. Ele fala, pode me jogar na fornalha, pode me consertar, faça isso, porque o que eu quero é viver em retidão com o Senhor. É tanta gratidão que ele tem com Deus e tanta certeza dessa convivência, dessa intimidade, que ele deixa claro nesse salmo que ele não quer, ele não permitirá falhar com Deus em momento algum. Gente, isso é muito forte. Fazer esse tipo de transcrição com Deus, deixar esse canal aberto com Ele, deixando claro com Ele. Oi, Ellen, tudo bem? Deixando esse canal, bom dia, deixando esse canal aberto com Ele, deixando essa lente aberta com Ele, sendo muito claro e sincero de coração, é uma atitude muito nobre. O que faz a gente refletir com essa passagem de hoje? E, como eu falo com vocês, todos os dias leia, mas reflita no seu dia. Começa a pensar como estão as suas atitudes em relação a você, primeiramente. Porque essa relação com você, ela reflete muito a sua imagem e semelhança com Ele, com Deus. Como você tem lidado com as suas questões? Como tem sido sua reforma íntima? O que seria reforma íntima? É eu entender como eu tenho me comportado com os meus desejos, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes, como eu tenho comemorado as minhas pequenas vitórias, como que eu tenho lidado com as questões que às vezes, né, me levam a fazer coisas que não seriam coisas boas para outras pessoas. Se eu tenho realmente escolhido às vezes o caminho mais difícil, mas o caminho certo. Escolha o caminho certo, mesmo que ele seja difícil. Eu escutei essa frase numa palestra de um advogado americano, e esse advogado, ele luta pela causa das pessoas, ele defende as pessoas que estão entrando em prisão perpétua ou que estão entrando na sentença de morte, aquela que não tem para onde correr. Então ele fala o seguinte, que a avó dele, quando ele era cedo, uma das coisas que ela pede para ele, 3 coisas ela pede para ele: que ele cuide da mãe, da filha dela, que é a mãe dele, que ele seja sempre ande no caminho certo, mesmo que esse caminho certo seja difícil, e que ele não beba álcool. E ele faz disso uma identidade. Ele carrega isso como identidade. O irmão dele, em um determinado momento, tenta desviar esse caminho dele, oferecendo cerveja para ele. E ele fala, não, eu não quero cerveja. Aí ele fala assim, não, já sei que você não quer cerveja, por causa daquele assunto da vovó com você. Que a avó dele teve uma conversa com ele muito séria, e disse que ele era muito especial. Então o irmão dele tenta desmistificar essa conversa com ele, tentando arrancar dele essa identidade que para ele fazia sentido. Mesmo que essa conversa do irmão dele, ele não bebeu e seguiu todas as métricas que a avó dele falou. Então, o caminho dele certo sempre foi difícil, mas ele nunca desistiu. E até hoje, vocês veem essa palestra aí no TED, chama Brian Steven. São 20 e poucos minutos de palestra, muito rápido, mas vale o entendimento, vale o conhecimento que você aprende ali. Então, andar no caminho certo, na maioria das vezes, é difícil. Então, olha que lindo que Davi está falando aqui no Salmo 7. Que ele talvez não esteja percebendo que está fazendo algo mal, mas mesmo assim ele quer ser penalizado, alertado por Deus, para que ele não cometa essas falhas, nem com Deus e nem com as pessoas. É uma reforma íntima muito forte. Se prostrar dessa forma é muito intenso. É mostrar que você confia mesmo na sua relação e na sua intimidade com Deus. É muito forte isso. Eu postei ontem nos stories, a minha experiência aqui na Via Sacra. Aí, Evandro, bom dia. Acordou cedo, hein, amigão? Então, ontem eu postei aqui de manhã a minha ida à Via Sacra aqui de Pirinópolis. Onde é que eu vou fazer o evento hoje? Com a honra e a glória do Senhor, vai ser maravilhoso. Então,
olha que interessante. Antes de começar essas apresentações, de aparecer a cena de Jesus carregando a cruz, os romanos açoitando ele de maneira muito cruel. Gente, é tão real a encenação que eles fazem aqui, mas tão real, que eu chorei muitas vezes, emocionei mesmo. E essa emoção me dizia assim, gente, quão triste foi aquele momento. Quão triste foi o momento dessa via sacra, desse caminho, dessa trajetória que Jesus fez até que ele fosse crucificado. E o ator que interpretou Jesus, ele foi muito realista. Muito realista. Ele arrancou emoção de muitas pessoas que aqui estavam. E olha que interessante. Eu escutei um tempo atrás, eu não sei se é verdade porque eu nunca vi. Mas como foi um judeu que falou, fica difícil de não acreditar. Ele fala que no Natal dos judeus, eles pegam um cordeiro bem novinho e levam esse cordeiro para dentro de casa. E esse cordeiro fica no meio da família. Esse cordeirinho fica lá no meio da família, brinca com as crianças, é um bebê cordeiro. E quando chega o dia do Natal para eles sacrificam esse cordeiro para representar o amor que eles têm por Jesus e para representar o sacrifício que ele fez por nós, para nos honrar, para nos livrar de todos os pecados. E as crianças, desde cedo, têm esse amor, têm esse respeito com essa entrega. Ontem, é como se eu tivesse lá naquele tempo passado, vendo a cena, aquela covardia acontecendo. Isso só faz aumentar em nós todo o amor que a gente tem por Deus. Porque Deus, e eu falei com a minha esposa, que teve uma hora que Jesus está deitado nos braços de Maria, e Maria chorando. Eu tenho 4 filhos. Eu não tinha como não pensar neles. Eu não tinha como não refletir no olhar de cada um dos meus filhos, no respirar, no sorriso. E eu fiquei olhando para aquela mulher ali com ele nos braços. Quão doloroso foi, tanto para Deus quanto para ela, ter que viver aquela cena, sabendo que ele já tinha anunciado que aquela cena seria real. Mas ela também sabia que a missão dele na Terra era essa missão tão linda, que nos conecta com Deus de maneira tão grandiosa como é hoje. Aproveitar esse momento agora com vocês aqui e fazer a gente refletir nisso. Você sabe como que a gente deveria refletir nisso? Com esse Salmo de Davi 7. Se você quiser depois, releia o Salmo de Davi 7, porque são 150 salmos. As pessoas normalmente se apegam a alguns. Eu sei que o 121 é bem falado, o Salmo 23, né, é muito falado, as pessoas veem muito, mas olha como tem a riqueza muito grande os outros salmos, que são literalmente hinos e orações de Davi a Deus. E nesse 7 em específico, olha que jesuicidência, ele pedindo numa reforma íntima muito forte: Senhor, se eu estou agindo errado com os meus semelhantes, se eu tenho agido errado, o Senhor me corrige, me molda. Pensa aí, e eu vou pensar aqui também, hoje, no dia de hoje, se seria essa reforma íntima que a gente tem que ter com Deus, de ser tão nobre e tão forte, de virar para Ele e falar: só pode me corrigir, eu estou pedindo a sua correção. Nossa, até arrepio. Eu estou pedindo que o Senhor me corrija, porque eu quero andar reto com o Senhor, comigo e com as pessoas aqui, com os meus semelhantes. É muito forte você entregar dessa forma uma conversa tão íntima com Deus, deixando claro para Ele que não importa a consequência que seja, mas que Ele te corrija. Porque tem vezes sim, que você pode sim, de maneira ingênua, fazer algo que possa fazer mal com você ou com os seus semelhantes. Olha só, na aula de ontem, então, já fiz anotação, já falamos de Salmo 7, quem quiser rever Salmo 7, faz isso. Para quem é novo comigo aqui, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de mandar essa live para outras pessoas. Fica gravada? Fica gravada. Hoje a gente está completando 64 lives consecutivas. Eu parei apenas um dia,
porque eu sofri uma perda na minha família que foi muito forte para mim. Então, os outros dias todos estão sendo feitos. E quando houver uma quebra, meu compromisso é com Deus. Mas eu sei também que Ele me honra, porque é uma regra, mas também não deixa de ser. O princípio é honrá-lo. E a regra é se algo que me tire daqui por algum motivo, de força maior, não me faça estar aqui. E Ele sabe do meu compromisso com Ele. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar aqui. Se tiver alguma questão para você levantar, pode levantar. Comenta aqui alguma coisa que você quiser comentar. Pode me perguntar se você quiser perguntar alguma coisa. Ô Samuel, eu queria saber sobre isso. Me responde sobre isso. Então, essa interpretação que você falou aí agora, me fala um pouco mais sobre ela. Fica à vontade. Tá? Olha só, ontem eu fiz algumas anotações aqui. E essas anotações foram feitas porque eu comecei a ver através do meu cunhado, eu comecei a ver aquela série que fala a respeito, não é da... Olha que interessante, parece que está falando da Fórmula 1, mas na verdade está falando que eu amo comportamento humano. E isso que eu trago para vocês aqui é comportamento humano. E essa série, eu citei ela ontem, e eu tive que parar a aula, e eu estou continuando ela hoje, por isso eu estou explicando para vocês. Ela fala sobre a vida dos pilotos na Fórmula 1. E ela mostra pra gente, na verdade, os desafios dessa geração de pilotos, que são 20 no mundo, como eles têm que se comportar para não perder o seu lugar. E é incrível como que em semanas a vida deles muda. Eu falo com vocês uma coisa interessantíssima. A minha vida profissional, financeira, ela acontece por semana. Cada semana eu tenho uma realidade diferente na minha vida. Então, eu não passei a viver mais por mês. Eu passo a viver, eu e minha família, por semana. Toda semana eu tenho uma realidade diferente. Uma semana eu tenho uma realidade, outra semana eu posso ter outra completamente diferente. Isso é muito interessante porque em curto espaço de tempo é preciso se tomar ações contínuas, usar indicadores importantes para que eu possa transformar uma semana ruim numa semana boa e uma semana boa numa semana melhor ainda. Tem pessoas que vivem um mês, fazem todas as suas contas no mês, talvez porque ficam presos apenas numa só função, numa só articulação profissional ou numa só visão de mundo, e o mês corrente ele é muito mais longo. Depois pensa e refletir se não seria interessante você começar a analisar a sua vida por semana. Você reduz os dias, mas você acelera as ações. Você reduz os dias do seu mês, mas você acelera as ações que você tem que tomar para ter resultados diferentes semana a semana. Não existe. Boa, Evandro. Isso aí, estabilidade não existe. Na verdade, essa instabilidade, Evandro, é que faz a gente ir para o campo da ação o tempo todo. Essa instabilidade constante é que nos faz renovar e melhorar a cada dia. Já não é nem a cada semana, é a cada dia. Fazendo compromissos com você que vão te fazer alavancar todos os dias. Deixa eu compartilhar uma coisa importante com vocês aqui. Olha só, eu disse assim numa live passada, falei, olha, você quer fazer um compromisso realmente verdadeiro? Você quer fazer um compromisso que você não vai falhar de forma alguma? Você tem temor a Deus mesmo no seu coração? Se você acredita que sim, quando você fizer um compromisso, não faça mais com você, faça com Ele. Mas tenha coragem de fazer e lembra que isso é um princípio. Honrar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um princípio. Então, amar ou honrar é a mesma coisa, tá, gente? Amar e honrar está no mesmo patamar. Então, honre e ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você virar e falar que fizer um compromisso com Deus, faça esse compromisso com Ele. Tenha certeza que nesse compromisso é tão sério que você está fazendo com Ele, nem é mais com você, nem é mais com o próximo. Então, eu creio que furar um compromisso desse não está dentro da sua opção, não existe opção de furar. Então, esse ano eu fiz. E eu falo publicamente sem problema nenhum. 340 dias de live. Cortei o açúcar esse ano inteiro. Cortei literalmente até o final do ano. 340 dias. 340 dias sem álcool e sem açúcar. 340 dias lendo 10 páginas de um livro por dia. Todos os dias. Isso dão 3.400 páginas de livro lido.
e anotando o que eu leio, para virar mais aula. E 25 minutos de um estudo novo, de um curso ou de qualquer coisa que vai fazer eu avançar em alguma área da minha vida profissional que me traga proatividade. Ai, perdão, gente. Então, alguma coisa que eu faça de estudo que me leve. Gente, quando eu falei com Deus que eu estava fazendo compromisso com ele de 340 dias fazendo isso, não tem para onde eu correr. Aqui eu e minha esposa, eu e a Paula, a gente faz quando a gente fala, esse compromisso veio com Deus, ou Deus falou isso no meu coração, a gente não discute. Eu e ela não discutimos isso. Não tem negociação para isso. Sabe assim, a gente não negocia quando a gente fala essa palavra um para o outro. Deixa eu ver o que eu vou escrever aqui. Sim, a Bíblia diz, cada dia basta seu próprio mal. Isso, Evandro, exatamente. Cada dia basta seu próprio mal. Significa, para cada dia que passar, já basta o que aconteceu. Já basta para que aquilo seja renovado no dia seguinte. Por isso que o sol nasce todos os dias. O sol nasce todos os dias para que você tenha a oportunidade de renovar suas energias, renovar seu compromisso e ser melhor a cada dia. Boa, Evandro. Muito bom. Então, olha só. Voltando ao assunto que eu falei com vocês, eu tirei alguns exemplos que me fazem refletir sobre o comportamento com vocês aqui. E que vai fazer você refletir também. Então, é só. Eu coloquei aqui assim, ó. Numa pista de corrida, não se respeita os bonzinhos, somente os malvados. Bom e o bobo. Ser bom e ser bobo. Então a diferença é muito grande entre ser bonzinho e ser bobinho. O ser bom, ele tem as suas limitações. Para você ser bom, você não precisa passar por cima do que você acredita ser seu princípio. E você não precisa dizer não para você e sim para o outro quando você quer ser bom com aquela pessoa. Na verdade, quando você quer ser bom com alguém, a melhor forma de ser bom com aquela pessoa é falando para ela a verdade que ela precisa escutar. Não se ocultando ou se anulando para que você possa atendê-la. Ponto. E quando fala aqui de malvados, ele quer dizer o seguinte: na batalha da competição contra você mesmo, porque na verdade as lutas não são contra ninguém, não existe competição externa, existe uma batalha interna. Nessa batalha você precisa ser feroz, você precisa ser muito, muito persistente, você precisa ter muita disciplina, porque a luta do gigante, ela está dentro de você. Não existe uma luta externa que esteja fora de mim, que esteja fora do Samuel, esteja fora aí do Evandro, da Ellen, de quem quer que esteja na live agora. Não é fora da gente que a gente encontra essa batalha, é dentro. É sempre uma batalha íntima, constantemente. Olha para vocês verem o que eu estou falando com vocês. Esse compromisso que eu faço, ele me leva a organizar o meu dia de tal forma que esses meus compromissos têm que ser cumpridos. Eu não negocio mais. Quando eu falo da minha declaração de vida e eu escrevo a declaração de vida, eu escrevo em sinergia com Deus. E aí não tem negociação. Porque se Ele colocou no meu coração e Ele me deu a visão, Ele vai ter provisão. Ele trará provisão. E eu não tenho o que discutir dessa provisão que Ele vai me trazer. Eu não negocio, eu não discuto que isso possa não acontecer. Não existe eu imaginar que isso possa estar longe de acontecer. Então, não há negociação. Então, assim como numa pista de corrida, tenha isso na sua vida, na corrida da sua vida. Os bonzinhos não são respeitados, mas os malvados são. Somente os malvados. E lembre que malvado, quando eu disse malvado aqui, eu não estou elevando a palavra de maldade de ser uma pessoa má, mas sim ser uma pessoa feroz, ser uma pessoa forte com você mesmo. Ser uma pessoa que determina o que vai ser feito, e independente de quais coisas possam acontecer na corrida da sua vida, você vai acelerar até no final e vai viver de maneira organizada, disciplinada, para fazer o que tem que ser feito. E você vai entender que muitas das vezes, para fazer isso, você vai se abdicar de muitas coisas que para as pessoas é muito comum viver, mas nem sempre é tão bom para o seu corpo, para sua mente viver. Ei, Abel. Ué, Abel, você tá acordado aí já, Abel? Bom dia, meu irmãozinho. Ô, Abel, deixa eu te falar uma coisa muito legal. Rapaz, ontem eu falei com o Fabrício, que desde a última vez que a gente encontrou, eu estou muito feliz que você está aqui com a gente, viu, no evento hoje. Muito feliz mesmo, Abel.
que, cara, ontem você tava com uma... Você acorda cedo, não sabia que você acordava cedo, não. Bom dia. Abel, ontem eu vi uma aura artística tão forte no você ontem. Eu falei com o Fabrício, muito diferente daquela vez que a gente encontrou em São Paulo. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu vi uma aura muito forte no você, artística, mas gigantesca. Sabe aquela coisa assim daqueles cara que conquistou uma coisa fantástica? Evandro. Evandro é o coordenador meu lá da minha empresa em São Paulo, o Abel. O Evandro também é músico. Evandro, eis aí Abel Capela, meu irmãozinho. Esse é um músico que você vai escrever na sua tabuleta, que é um cara que você vai ver muito aí nas rádios aí do Brasil aí, nas TVs e tudo quanto é lugar que você imaginar. Você vai ver esse cara em muitos shows, aí você vai ver o show desse cara, viu, Evandro? Evandro é músico também, o Abel. É músico, apaixonado por música, assim como você, viu? Bora conectar, é isso aí. Coisa boa de escutar, irmão. É, isso aí, mas é verdade, viu, Abel? Eu falei de todo o coração, depois você pede pra eu te contar. Foi muito natural que eu falei. Pessoal, voltando aqui então, olha só. Deus nos levanta para um tempo muito diferente. Olha para vocês verem uma coisa. Hoje, a palavra hoje, a música, viu, Abel e Evandro? A música tem muita. É isso aí, Abel Capela Oficial. Evandro já te achou já, Abel. Olha só, a música, só pra gente falar aqui, Deus levanta a gente para um tempo tão diferente que a música, a palestra, a fala, a escrita, os livros ganharam força. Esse é o tempo que a gente está, o tempo que a gente está nele hoje, ele é um tempo de regeneração. A gente saiu de um tempo de expiação e estamos num tempo de regeneração. Nesse tempo de regeneração, a gente vive literalmente um ambiente muito diferenciado. E esse ambiente traz para a gente uma frequência que nos conecta ao que é importante para a vida mais espiritual do que a vida material. Ele nos mostra que, literalmente, o que Jesus veio fazer, que é a reforma mais íntima, que é mostrar para a gente que ele não estava vindo aqui para destruir os romanos, nem para acabar com guerra nenhuma, às vezes sim para que as pessoas se libertassem, se levantassem para a guerra interna. Entendesse que o maior desafio de batalha que a gente tinha é contra a gente mesmo, era uma batalha interna, era a gente quebrar algumas regras e viver mais de princípio. Entender que os princípios são mais importantes do que as regras que os homens estabeleceram na Terra para que tivesse uma convivência, e muitas das vezes essa convivência fosse uma convivência de interesses. E ele não queria, não era isso que era a função. E não é isso hoje a função do mundo. As pessoas hoje compram curso, compram livros interessadas em se desenvolver e se autoconhecer. Então, Deus nos levanta para esse mundo de forma diferente, de uma forma bem diferente. Voltando àquele assunto que a gente estava falando a respeito de uma metáfora em relação às corridas de Fórmula 1, que, de novo citando, o que eu falei com você desse documentário da Netflix, que é maravilhoso, falando da vida dos jovens na Fórmula 1. Nas corridas, os últimos são invisíveis, ninguém vê os últimos lugares. Mas olha como é que eu falo com vocês, o que é viver o dia a dia, o que é se transformar em uma semana. Ninguém olha, nem sabe o nome deles. Mas quando eles passarem o primeiro lugar, quando você passar o primeiro lugar, ninguém vai entender. Todos vão assustar. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Significa, olha para vocês verem uma coisa aqui. Ontem eu estava conversando com a Paula e falando com ela assim: meu amor, é uma batalha muito grande e tal, essa construção na rede social. É uma batalha muito grande, né, Abel, na música. É uma batalha muito grande, né, Evandro, na sua construção profissional. Essa questão do Evandro também, eu sei que ele busca muita música ainda até hoje, que ele ama música, ele ama essa questão das mentorias. Existe uma construção interna muito grande nisso aí. E nessa construção interna, talvez venha aí uma boa chave para todos nós aqui. É preciso entender que tudo que a gente faz é para Ele. E mesmo que pareça que aparentemente
não pareça estar surgindo o resultado ele vem de forma invisível. As maiores coisas da nossa vida acontecem no oculto. Os seus maiores esforços acontecem quando ninguém está te vendo. Quando você surge do nada, esse nada é muito visual para quem está te vendo. Mas para você que está ali, você está muito preparado para aquilo já. Porque você já treinou muito na chuva. Então quando vem a tempestade, você está acelerando e ninguém está entendendo. Aquela aceleração onde todo mundo está derrapando, está batendo, você está passando acelerado da tempestade, vivendo o sobrenatural, mas não é uma coisa que apareceu do nada. Enquanto ninguém estava te olhando, quando você estava lá no último lugar, você estava treinando, disciplinado, confiando que a sua entrega é uma entrega verdadeira. Entenda o compromisso e a aptidão e o talento que Deus te deu, de forma a entender que isso que Ele colocou no seu coração é tão sobrenatural que ele não pode ser levado em consideração para que as pessoas possam ter seu julgamento, ou que você possa ter resultados imediatos, visíveis através das pessoas. Porque as maiores obras acontecem no oculto. Elas não vão acontecer aqui no campo do visual inicialmente. É como uma semente lançada ao solo, ela primeiro vai enriquecendo a sua raiz. A raiz cresce, 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 depois o primeiro broto aparece. Se nesse momento de crescimento, onde ela precisa fortalecer uma grande raiz para que essa árvore frondosa, cheia de frutos, possa crescer, se você interrompe o processo desse crescimento interno, que não é aparente visualmente falando, você corta todo o processo. Todo o processo. Tudo é dele e para ele. Isso aí, Abel. Tudo é dele e para ele. Sempre. Sempre. E nunca será diferente. Então, é impossível falar das coisas do mundo, né, sem citar Deus na nossa espiritualidade, no nosso amor. Quando você é humilde, você aceita o investimento eterno. Eu notei isso aqui. Mas quando você não é, torna tudo mais frágil. Investimento eterno. O que eu estou fazendo aqui é para mim? É para agora? Ou é para investir? Eu estou aqui com 64, hoje eu completo 79 horas de lives gravadas, fora dos outros conteúdos. Live 79, tem muito mais outras lives, mas aqui desse projeto 559, 79 horas de live gravada, 64 consecutivas. Está gravado, está registrado. Quem quiser acessar, é um conteúdo de cada dia. Aonde isso vai me levar? A princípio, eu estou aqui colocando todos os meus ensinamentos, tudo que eu notei à disposição das pessoas, tudo que eu aprendi de comportamento humano está sendo aberto para vocês aqui, colocado às claras. Todo ensinamento que eu tenho quando eu leio e interpreto a Bíblia está aqui colocado às claras. Aonde isso vai me levar? A princípio, eu tenho treinado para criar cursos, dar palestras, escrever livros, aguçar o meu entendimento, essas práticas minhas de leitura, de estudos, toda ela é uma preparação na chuva para correr na tempestade. Entenderam? É uma preparação na chuva para correr na tempestade. Vamos dizer assim. Então, quando eu estou investindo de forma eterna e eu não estou, de maneira alguma, deixando a minha humildade de lado, sabendo que existe tempo para todas as coisas de Deus aqui debaixo da terra, eu tiro de mim a minha fragilidade, eu começo a afastar a fragilidade de mim, eu começo a afastar a minha reputação de mim, eu começo a afastar de mim coisas que podem barrar todo esse meu crescimento oculto, todo esse crescimento no oculto. Entenda isso. A maioria dos seus projetos muito maravilhosos vão acontecer sentado num cantinho, num quarto de hotel, se esforçando mais do que as outras pessoas. Vai ser horas a fio de madrugada estudando algum projeto ou montando algum projeto maravilhoso que vai transformar a vida de milhares de pessoas. Vai ser testando algo que seja solução para a vida das pessoas, sem que ninguém veja, até que o dia que ele é colocado no mercado à disposição de todo mundo. Então, a fala de hoje: persista nos seus projetos.
Persista naquilo que seu coração vibra. Persista naquilo que faz sua alma levantar, vibrar. Mesmo que pareça para você que as pessoas não estão vendo o que você está fazendo. Não é elas que tem que ver. É ele que tem que se conectar com você. É ele que tem que te dar, irradiar a luz para que você possa ficar forte, fortalecido. Ninguém vai te dar mérito. Sempre vão dizer para você que alguém te ajudou. Nunca foi você. Então, de novo, se na maioria das coisas, todas as coisas que você conquista, alguém vira e fala assim, não, mas aqui, para. Você vê que ontem ele não era ninguém. Ele só estourou por causa de fulano de tal. Foi fulano de tal que levantou essa pessoa. Não, esse cara aqui não. Gente, é uma barreira tão grande. Quando você tira o mérito daquela pessoa que se preparou durante tanto tempo para estar ali naquele lugar. E claro, sim, não pode tirar o mérito das conexões que a gente faz. Eu falo muito com vocês de ambiente. Troque o seu ambiente, troque as pessoas, comece a mudar as pessoas dos ambientes que você está e é óbvio que você vai ter experiências completamente diferentes. Você vai acessar outras conexões, você vai ter outros insights, você vai ter outra forma de enxergar e claro que essas conexões vão te levar para outro nível de conhecimento, outro nível de consciência, outro nível espiritual, outro nível profissional. Porque ninguém caminha sozinho. Você nunca vai ter uma vitória sozinho. Primeiro que sua vitória sempre vai ser com Deus. E segundo que sempre, sim, é importante que tenha alguém do seu lado que participe dessa vitória. Por exemplo, o primeiro caso aqui, além de Deus para mim na minha vida e os meus sócios, a minha esposa é minha parceirona. Meu pai é meu parceirão. Tinha dois, né? Agora eu só tenho um. E mesmo assim, feliz que eu ainda tenho um que está aqui comigo na Terra. Então, e o outro que Deus tenha, receba com muito amor e carinho. Então, resumo, as pessoas que travam essas batalhas com a gente aqui na vida, elas têm uma importância fora do comum. Quem trava no medo não faz nada. Quem trava no medo não vai fazer nada. Você tem algum projeto? Você está com medo de quê? O que tem te travado? O que tem... Se todas as coisas estão no campo do fazer e não estão bem distantes do campo do fazer, o saber e o fazer são dois campos completamente diferentes. Eu ainda falo assim, tem duas comparações boas para vocês. Conhecimento e sabedoria. Conhecimento, saber lavar prato. Sabedoria, lavar o prato. Ponto. Campo do saber, campo do fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu não fizer, esse campo de saber não vai ter significado algum para mim. Então, viva todas as maravilhas da sua vida, da nossa vida, estão no campo do fazer. Mas muitas das vezes o medo de avançar, ou o medo de saber que aquilo vai dar grandes resultados e vão fazer você ter que movimentar uma grande roda energética, pode te travar. Então, qual é o seu medo hoje? O que tem realmente travado? Não tem como não viver uma vida de aprendizado constante. Não tem como a gente avançar sem promover energia constante. Não tem como você avançar se não for buscando coisas novas constantemente. Porque chega um momento do que você está vivendo se torna obsoleto. Obsoleto para você, obsoleto para as pessoas. Talvez aquele projeto magnífico que rendeu muito para você esteja se tornando obsoleto. Você está agindo para que ele se torne algo novo? Você está agindo para que ele se transforme em algo ainda melhor? Você está agindo com você para que você possa se tornar uma pessoa melhor com você mesmo? Menos cruel com o seu corpo, menos cruel com a sua mentalidade, menos cruel com as suas atitudes, menos cruel com o seu coração? Você tem pensado e refletido nisso? Vivido um aprendizado constante o tempo todo? Olha só, lembra uma coisa interessante. Quando você tiver, vamos falar assim, que para mim a competição da vida, na verdade, não é que lugar que você chega numa corrida, que lugar que você chega numa competição, mas é como você se comporta em relação a isso. Então imagina que você fez a competição e você chegou no terceiro lugar. Terceiro lugar. Tenha na sua mentalidade que o terceiro lugar é um lugar de se comemorar. É um lugar de vibrar, de abrir champanhe, estourar e comemorar arduamente. Por quê?
Por que disso? Porque você estava no último. No último ninguém te via. E quem está no terceiro está coladinho no segundo e no primeiro. Então você pode ter certeza que o primeiro lugar já é seu. Já é seu. Quando você começar, eu lembro exatamente disso. Eu estava no Maracanã, numa reunião de patrocinadores. E aí, de repente, eu olho para a tela, atrás do Zico, e tem lá a marca da minha empresa. Ambev, Minas Pipoca, e aí tinha outras empresas lá, patrocinadoras. Eu olhei e falei assim, nu, olha o que o senhor fez na sua vida. Olha o que o senhor fez na nossa vida, meu Deus. Que maravilha. Eu sei que ali, as pessoas vão olhar para aquela marca e falar assim, que marca é essa? O que é isso aqui? Nunca vi essa marca na minha vida. Marca de carrinho de pipoca pregada aqui, com um patrocinador do estádio, dessa magnitude, de um estádio nacional. Aquilo me encheu de esperança. Comparar hoje a Ambev com a minha empresa, não dá nem para comparar. Mas saber que eu já estava ali perto, ou colado no ambiente daquelas empresas ali, já me deu um gás muito maior para saber que eu estava próximo de passar o segundo e o primeiro lugar. Entende isso agora? Então, todos os resultados que você tiver, comemora de verdade. Lembra que se Deus te guia, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Quando Deus te guia, lembra que eu falo com você assim, a parte pequena é a sua parte. A parte grande e o milagre, deixa que ele vai fazer. Lázaro, quando estava no sepulcro dele, e as pessoas falavam que ele estava morto, e Jesus pede para ele sair e levantar, ele fala assim para as pessoas assim, retirem a pedra. Porque Jesus não ia lá retirar a pedra, isso é o papel nosso de fazer. Então, retirar a pedra é retirem a pedra, porque deixa que o milagre que vai fazer sou eu. Não é vocês que vão ressuscitar o Lázaro. Não é você, não é nós que vamos ressuscitar o que é realmente importante para ele. Não é a gente que vai fazer surgir algo importante. Não é a gente que vai ressurgir daquele desejo que a gente tem de fazer sucesso na música, como está aqui o Abel, como está aqui o Evandro, nas palestras. Não é o livro seu que vai estourar. Você só escreve o livro e deixa, lança ele, deixa que Deus faz ele ser um sucesso. Só escreve uma música e canta ela com amor e deixa que Deus vai fazer ela estourar. Só coloca seu profissional numa clínica médica e deixa que Deus vai trazer todos os pacientes para que você possa cuidar. O milagre quem faz é Ele, mas a sua parte precisa ser feita para que o milagre possa acontecer. Tem uma frase linda que diz assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Anote isso aí depois para você. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Inclusive vai ser o tema dessa aula hoje, eu vou colocar essa. Eu vou colocar isso, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha só para vocês verem que legal. Olha que interessante. Estamos na Semana Santa. Ontem eu vivi aquela experiência de ver a Via Sacra aqui em Pirenópolis, que foi a cena do mesmo tempo forte e triste. Gente, o olhar das pessoas, dos atores que estavam fazendo, e eram vários atores. Quem encenou Jesus trouxe um realismo tão grande que fez com que e eu creio que muitas pessoas que ali estavam, fizessem uma reforma íntima. Aí eu entro na live de hoje, onde no Salmo 7, eu li com vocês mais cedo, Davi clama pela correção de Deus. Ele clama pedindo a Deus que se eu estou fazendo algo de errado, pode me corrigir. Eu imploro ao Senhor que me corrija. Faça o que tiver que fazer comigo para que eu jamais peque contra as pessoas, contra mim e contra o Senhor. Primeiramente contra o Senhor. Então me corrija. Abra os meus olhos para que eu enxergue a verdade das coisas que eu estou fazendo. Aí a gente entra no contexto da aula que eu montei para vocês hoje, que já até acabou aqui já, nós já vamos encerrar nossa aula hoje. E toda ela é uma reforma para a gente repensar como que a gente pode se construir sendo pessoas melhores, sabendo que para isso a nossa parte é ter disciplina, seguir nossos projetos, seguir fortes e firmes, sabendo que esse talento, na hora que tiver que explodir ou estourar, ele vai aparecer pelas mãos de Deus e não pelas nossas. Porque tem uma frase que diz que não é pela força do teu braço.
E a outra diz o seguinte: em tudo dai graças. Tessalonicenses 7, se não me engano. Em tudo dai graças. Então, tudo dai graça é na hora boa e na hora ruim. Hoje, amanhã, né? Amanhã seria, vamos falar, amanhã é o dia que Jesus ressuscita. A gente aí sim comemora. Porque ontem a gente não comemora, a gente relembra, ontem a gente relembra né, a crucificação dele. Um momento triste. E amanhã ele vai literalmente ressuscitar. E olha que interessante, hoje tem um evento nosso aqui, né, Abel? Aqui na cidade, esse evento ele vem sim. Vamos falar que hoje a gente comemora então esse ressurgir de Deus amanhã nas nossas vidas, né? Esse ressurgir dele, esse ressuscitar dele nas nossas vidas. Relembrar todos esses três. Você imagina, eu falei, olha só que interessante. Eu falei com você assim: curtem a sua vivência, viva uma vida, sua vida mais organizada por semana, não deixe virar mês, não. Aí o Evandro fala assim: não, mas o mal ele acaba a cada dia. Então significa, viva o seu dia a cada dia. Estenda-se, curta mais esse espaço de tempo para que você possa ter uma reflexão melhor e uma reforma íntima sua dia a dia. Ótimo, perfeito. Então, repare que em 3 dias a gente sofreu a crucificação dele e em 3 dias ele ressuscitou novamente. Imagina como é que são as coisas da nossa vida, quão rápido e persistente a gente tem que ser a cada dia. Reflete sobre isso. Mas posso, Evandro, posso descer Isaías 53. Eu pego Isaías. Eu já li o livro de Isaías todo, né? Porque eu estou lendo agora Salmos, né? Eu estou lendo Salmos na sequência. Eu estou lendo o livro todo. Mas se você quiser que eu leia 53. Porque amanhã seria Salmos 8. Amanhã. Isaías a gente leu. Ó, a gente começou aqui o 559, Evandro, lendo Isaías inteiro. Eu li Isaías inteiro no 559. Depois a gente leu Provérbios inteiro. Depois a gente leu Eclesiastes inteiro. E agora a gente está no início de Salmos. Entendeu? Então, com certeza, Isaías 53 já tem até gravado alguma live minha aqui. Eu posso olhar para você qual live que tá, que eu li. Te falo aí, pra você poder dar pra você poder rever. Se é isso que você está querendo é ver, ou se você querendo que fala por causa disso que a gente está falando aqui, né? Deve ser porque você é antenadão, você deve ter visto alguma coisa que tem conexão, né? Bom, pessoal, olha só. Mais um dia. Nós estamos aqui agora, encerrando a nossa live agora. Maravilhoso estar com vocês aqui. Repara uma coisa importante. Claro que a gente quer estar aqui difundindo essa palavra, difundindo esse conhecimento para milhares de pessoas. E se esse dia chegar, eu vou estar agindo aqui da mesma forma como tem agora, nesse momento. Aqui, ó, agora tem 2 pessoas. Esse sábado de aleluia, tem 2 pessoas. Isaías é o livro mais completo da Bíblia. E é certeza. A Bíblia tem 66 livros, sim. Isaías tem 66 capítulos. Isso, eu li todos 66 aqui. Conexão com a Páscoa tem Isaías 53. Ah, que legal, Evandro. Ah, legal. Vou seguir essa sugestão e vou dar uma olhada em Isaías 53. Obrigado. Obrigado pela dica. Muito obrigado. Vou dar uma olhada sim. Vou ler então, vou dar uma olhada aqui e ver se realmente Isaías 53. Se tiver, eu vou te agradecer a dica. Farei isso pela sua sugestão, tá, Evandro? A gente poder estar olhando isso aqui. Pessoal, como todos os dias, eu quero. Então, a gente acabou de fazer um resumo aqui do que seria essa live de hoje. Faça essa síntese interna com você aí. Obrigado a vocês que estiveram aqui comigo, que com certeza é importante que seja uma pessoa estar aqui. Eu vou estar falando com a mesma intensidade, porque esse é o objetivo. A live fica gravada, compartilha com alguém, comenta, curte ela aí para que ela possa chegar com mais pessoas. E claro, permita-me orar por vocês aqui. Deixa eu ver o que nossa amiga Abel escreveu aqui. Tem que pôr o óculos, sabe, Abel? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso aí, Abel. Ô, Aldine, minha querida, acabou de acabar, mas vai ficar gravada, viu, Aldine? Vai ficar gravada, hein, minha querida? O verdadeiro amor. Hoje nós temos um astro da música aqui hoje com a gente. Hoje nós estamos mais chique hoje, viu, Aldine? Nós estamos com o Abel Capela aí. E nós estamos com o coordenador meu que é música também, o Evandro aí, firme na live de hoje. Os dois entraram hoje, conectaram na alma deles aí.
O Abel vai entrar no palco hoje inspirado até na tampa. Não vai ter inspiração mal para Abel hoje, né, Abel? Pô, verdadeiro amor nos lança fora todo medo. Pode ir, então vamos lá, gente. Permita-me orar por vocês. Vamos lá orar hoje e elevar nossos corações. Então, quem puder, feche seus olhos e receba com todo o amor do mundo essa oração. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai, pelas reflexões do dia. Pedimos aqui ao Senhor, nesse momento, que o Salmo 7 seja o salmo usado para o nosso dia. Faça do nosso dia um dia de correção. Que a gente faça uma reforma íntima hoje perante todo o nosso dia. Que possamos amanhã ressurgir assim como Jesus ressuscita. A gente comemora a ressuscitação de Jesus amanhã. Que a gente possa literalmente ressurgir a todos os dias. Que possamos melhorar a cada dia, que possamos nos esforçar para ter compromisso com o Senhor a cada dia. Que honremos esse compromisso todos os dias, sabendo que todos os nossos investimentos são eternos. Não são investimentos temporários ou que ficarão por aqui, mas são investimentos que vão atravessar a eternidade. Coloquemos a nossa alma à disposição do tempo das pessoas. Coloquemos o esforço no oculto, aonde as nossas raízes vão se fortalecer. E a gente sabe, Pai, que a nossa parte é pequena e a sua é grande. O milagre do Senhor, ele acontece todos os dias. Eu vejo esse milagre, eu tenho a honra de ver esse milagre todos os dias. No meu acordar, no meu olhar, no meu cheirar, no meu ouvir, no meu caminhar, na cura constante do meu corpo, da minha alma. Sejamos todos aqui curados, abençoados, inundados pela sua presença. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de todas essas pessoas que aqui estão. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Espero sua mãe para você ter um dia maravilhoso, atento e bem forte, energizado. E até amanhã. O projeto é sempre dele. Eu também sou um servo, viu, Abel? Sou um servo de Deus também. Somos todos servos de Deus, né? Pessoal, beijo para vocês. Vai ficar gravada a live aí. Até amanhã. Eu não sei, deixa eu falar claro para vocês aqui. Eu não sei como é que vai ser o amanhã, mas eu vou resolver essa live de amanhã, porque eu devo sair do evento bem de madrugada. Talvez eu faça a live logo após eu sair do evento, na sequência. Tipo assim, se foi 3 horas da manhã, eu vou estar fazendo live 3 da manhã, mas essa live vai ser entregue. Independente de quantas pessoas estiverem aqui, essa live vai ser entregue para vocês aqui, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus. E até amanhã. Um ótimo dia para todos nós aí. Fique com Deus.